vocês já se questionaram sobre o que é programar? O que é programar? Nós chegamos a falar sobre isso numa aula anterior, em que nós dissemos que um programa, quando nós colocamos um programa no computador, um programa que tenha sido feito por nós, por exemplo, nós estamos ensinando, de certa forma, ao computador a resolver classe de problemas resolvidos por aquele programa. Então, programar, nós podemos definir a partir dessa ideia como sendo a arte de fazer com que o computador aprenda a resolver problemas novos. Novos problemas. Os problemas estão resolvidos pelo programa que nós vamos colocar no computador agora. Okay? Então, por enquanto, vamos ficar com essa definição. Depois, eu gostaria de que cada um de vocês pensasse sobre isso. O que é programar para vocês? Assim como nós podemos ensinar uma outra pessoa a resolver um problema, dizendo para ela como resolver, o passo a passo, ou eu posso dizer para essa pessoa, olha, você pode resolver o problema dessa forma. Aqui tem uma máquina que tem tal função, serve para fazer tal coisa, essa outra máquina tem tal função. Você apresenta para a pessoa um conjunto de máquinas que tem lá na oficina. E diz para ela a ordem que ela tem que usar as máquinas para construir alguma coisa. Então isso aí já se aproxima mais de uma programação funcional, porque eu tenho as funções, tenho a sequência em que elas devem ser avaliadas e com isso eu posso compor soluções. Isso aí seria a programação funcional. A programação imperativa ou procedimental é aquela programação em que você tem que ensinar essa pessoa como resolver o problema no passo a passo. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz a outra coisa, e define um conjunto de passos. Essa é a programação imperativa, aquela programação em que você vai dando ordem para a pessoa que você está ensinando ou dando ordem para a máquina, para ir resolvendo as instruções que vão, no final das contas, resolver o problema. Bem, aqui tem uma definição de programa, o que é programar, que seria identificar, organizar e codificar o conhecimento para a descrição de um conceito para o computador. Uma definição que pode ser encontrada aí no livro. Então você tem um conceito ou uma função que você quer descrever, e você vai usar uma linguagem que é capaz de ser processada pelo computador. Nós chamamos de um código, por isso que é chamado de codificar. Vai usar essa linguagem para descrever aquela função que resolve o problema, ou o conceito que você está querendo fazer com que o computador aprenda, aprenda a lidar com esse conceito. Mas para você descrever essa função, esse conceito, você precisa identificar qual é o conceito, a amplitude dele, precisa compreender isso, essa função, e organizar aquela compreensão de modo que possa ser codificada uma solução. Bem, e o que é necessário para nós programarmos? Primeiro, precisamos compreender o problema. Pessoal, prestem atenção. Primeiro, precisamos compreender o problema. Qual é o problema que eu preciso resolver? Muitas vezes nós lemos rapidamente assim, achamos que já entendemos, aí gastamos um tempão resolvendo aquele problema que nós achamos que era e depois chegamos à conclusão que não era bem aquilo para ser feito. Aí já perdemos um tempão. Então é melhor buscarmos compreender bem o problema, usarmos um tempo importante aqui para compreendermos bem o problema, inclusive nos certificarmos, é isso mesmo, para ser resolvido. Vamos lá, quando nós tivermos que fazer um programa com um usuário, com uma empresa,
vamos lá, nos certificar que é realmente aquilo que está sendo pedido. Depois, planejar uma solução. Então, planejamento da solução só pode vir depois da compreensão do problema. Aí a descrição, a especificação de uma solução, né, por meio de uma linguagem de programação, ou antes, por meio de uma linguagem de mais alto nível, mais próxima da nossa linguagem natural. Depois então, somente de termos essa especificação da solução escrita em uma linguagem próxima à nossa, é que nós vamos então descrever, mapear ou traduzir aquela solução para a linguagem de máquina, linguagem de programação, uma linguagem que o computador inteiro possa processar. Né? E depois fazer os testes. Para que nós possamos fazer outros testes, é necessário que aqui no planejamento da solução nós tenhamos planejado também o teste dessa solução. E aqui, depois que nós temos o programa pronto, vamos testar usando o que nós planejamos aqui, os dados de entrada que nós escolhemos para testar o programa, né? Para verificar se o programa que foi construído gera os resultados esperados aqui. Bem, um formalismo, nós podemos dizer o seguinte, que uma linguagem de programação é um formalismo. E formalismo, qualquer modelo que nós precisarmos montar, modelo que descreve uma parte da realidade, ele precisa ser descrito de uma forma precisa. Ele precisa ter uma descrição formal para que ele possa ser uma representação útil. E todos esses formalismos, por exemplo, a linguagem de programação é um formalismo que serve para descrever modelos. Ela precisa ter uma sintaxe que diz quais são as sentenças válidas dessa linguagem, né? Quais são as composições de palavras dessa linguagem que geram sentenças válidas. Isso nós chamamos de sintaxe.